Aquilo que tem sido a vida para nós, aquilo que nós chamamos de vida acontecendo para cada um de nós, tem por base a experiência de cada um. Assim, cada um tem uma definição para a vida. É a definição da sua própria vida. Nós não sabemos a verdade sobre a vida, mas temos ideias sobre ela, de acordo com a experiência de cada um, de acordo como cada um está se relacionando com esse momento presente, no contato com as situações, no contato com as pessoas, nesse contato consigo mesmo. Aqui, se o nosso interesse consiste em descobrir a verdade sobre a vida, nós precisamos primeiro, antes de qualquer coisa, termos uma aproximação dessas relações que temos uns com os outros. Os nossos contatos, eles são verdadeiros espelhos para nos enxergarmos, para nos vermos. Todos os contatos, toda forma de contato que temos. Como é que se processa isso? O seu contato com o momento presente, a partir da pessoa, porque é assim que nós nos vemos, como pessoas no mundo. Nós nos vemos como sendo alguém. O nosso contato é um contato que tem a base de uma divisão aí, a base de uma separação. Eu olho para você a partir daquilo que o pensamento tem para me dizer sobre você. É a presença do pensamento em mim que me dá uma visão sobre quem você é. Você tem um pensamento sobre quem eu sou. Assim são os nossos contatos. Eles não se firmam na verdade. Eles se estabelecem no pensamento. Nós somos criaturas humanas sobrecarregadas de problemas. Nós não sabemos lidar com os problemas. Nós não sabemos lidar com as situações que surgem. Nós estamos em busca de alguém que possa nos ajudar a resolver os nossos problemas. Mas o que são esses problemas que temos? Aonde é que eles se situam? Eles se situam em nós, na ignorância. Aqui nós estamos com você, nesses encontros, lhe apresentando a possibilidade de uma investigação, de um estudo sobre você, de um estudo sobre nós mesmos. É a compreensão daquilo que nós somos, nesse contexto, que nos dá a visão da vida livre de problemas. Como pessoas, nós temos o medo presente. O medo, por exemplo, é algo que está aqui em nossas vidas. E não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com a nossa violência, com a forma como somos dentro desse contato com pessoas à nossa volta, agressivos, possessivos, controladores, violentos. Não sabemos lidar com a violência. Não sabemos lidar com a depressão,
com a angústia. Não sabemos atender a vida nesse instante para uma vida sem contradição, sem sofrimento. Como nos aproximamos da vida? Nos aproximamos da vida descobrindo a arte de viver sem sofrimento, de viver sem conflito, de viver sem problemas. Essa arte é a arte da meditação. Qual é a verdade sobre a meditação? A verdade sobre isso é lidar com esse instante, com esse momento presente, sem essa pessoa, sem esse mim, sem esse eu. A vida revela sua graça, sua beleza, sua verdade. A vida revela sua alegria. Quando nós descobrimos a diferença entre uma vida real e uma vida apenas que se situa na busca, por exemplo, do prazer, nós desconhecemos a beleza de uma vida em alegria, porque estamos presos a uma constante busca de preenchimento, de satisfação, de realização no prazer. A vida, quando é vivida em verdade, em meditação, é uma vida em bem-aventurança, em alegria, em felicidade. É esse o nosso propósito aqui com você. Lhe mostrar que é possível, nesta vida, assumir a verdade de uma vida feliz, de uma vida em amor. Mas enquanto continuarmos em busca de preenchimento, em busca de prazer, o que difere a presença do prazer em nossas vidas da presença da alegria? Aquilo que lhe dá prazer carrega um outro lado oculto. Toda essa ânsia por encontrar algum nível de prazer é a busca de alguma coisa para a sua vida que possa lhe afastar temporariamente das aflições do pensamento. Observe o pensamento em você. Ele é algo que está sempre trazendo o passado de volta. E boa parte das nossas lembranças envolvem algum nível de sofrimento, algum nível de lembrança triste, problemática, complicada. Lidar com a experiência do momento a partir do pensamento é atender esse momento a partir do passado. Assim, nossas relações com as pessoas, com o mundo à nossa volta, assim como a nossa relação com nós mesmos a partir do pensamento, é sempre trazendo algo de negativo para estas relações, para esses contatos. Então, como criaturas humanas, nós vivemos de uma forma ansiosa, deprimida, angustiada, com dificuldades e problemas. E tudo o que fazemos é em busca de uma satisfação, de um prazer momentâneo, para afastarmos de nós algum nível de dor. Essas dores emocionais, essas dores do pensamento, essas dores do sentimento, elas estão presentes nesta forma de sofrimento psíquico. Como posso me livrar do sofrimento?
Alguns perguntam. Como posso me livrar do medo da morte? Tudo isso porque estamos sempre fazendo quadros internos dentro de nós de imagens, de representações de dores do passado, de problemas que nós já vivemos e problemas que estamos vivendo hoje em dia, nesse instante, nesse contato com pessoas à nossa volta, dentro das relações. O fato é que nós não nos compreendemos. O nosso contato com ele ou ela se firma em ideias que faço sobre quem ela é, sobre quem ele é. E esses pensamentos não estão lidando com a verdade sobre aquela pessoa. Ela já mudou? Ela não é a mesma que eu encontrei há 2 dias atrás, há 2 horas atrás, há 20 minutos atrás. A vida é um movimento de constante mudança e atender à vida requer a presença de uma inteligência que nós desconhecemos. E é exatamente porque estamos em algum nível de desconforto, de complicação, de problema, de sofrimento, que existe essa constante busca de experiências de prazer. Nós estamos constantemente procurando algo que nos dê alguma coisa, que nos acrescente alguma coisa, que nos distraia de nós mesmos, que afaste de nós algum nível de problema interno, de desconforto dentro de nós. Assim, existe essa constante busca pelo prazer. Mas a busca desse prazer é em razão da presença de algum nível de dor, que na maior parte das vezes nós nem mesmo temos consciência. Assim, a vida do ser humano é uma vida centrada no modelo de uma afirmação de busca de algo que ele não sabe o que é, para ir além desta psicológica condição, onde está constantemente tendo que buscar na sua vida, que é a vida particular da pessoa, alguma coisa que lhe dê prazer. A diferença é que esse encontro com a verdade do seu ser, com a verdade divina, algo que ocorre quando você olha para si mesmo e se aproxima dessa investigação, desse estudo, daquilo que se passa dentro de você. Ao estudar a si mesmo, você se dá conta desse movimento interno, que é o movimento do pensamento. É esse movimento do pensamento que, em geral, nós chamamos de consciência. Mas essa consciência, que é esse movimento do pensamento, é a consciência do eu, é a consciência da pessoa, é a consciência de uma ego-identidade. É isso que nos dá uma vida particular. É isso que nos coloca em um movimento de autocentramento. Nós desconhecemos a beleza desse encontro com a alegria, com a felicidade, com o amor. A arte da meditação é a arte que tem por base a compreensão da verdade sobre o pensamento, sobre o sentimento, sobre a emoção, sobre a nossa vida particular de relações. A arte da meditação envolve
a compreensão de nós mesmos. Envolve esse aprender sobre o autoconhecimento. Envolve esse aprender sobre como nós funcionamos dentro das relações. Nesse contexto desses espelhos com os quais nós nos deparamos a todo momento. O encontro com a verdade do autoconhecimento lhe dá a visão de como a mente, como o cérebro, como essa consciência em nós está funcionando. Nós precisamos de algo além de satisfação, de preenchimento e prazer. As diversas formas de busca para realizar essa satisfação, essa forma de preenchimento, esse novo prazer sendo encontrado, são diversos. O ser humano vai em busca de diversas formas de entretenimentos, que são meras fugas de estados conflituosos dentro dele mesmo. Então, alguns se envolvem com comida, outros com bebidas, outros com drogas. Você vai ao teatro, você vai ao cinema, você vai à praia. Nós estamos constantemente na vida, nesse contexto da vida, naquilo que é lícito e também ilícito, em busca de algo que possa preencher temporariamente nossas vidas, nos dando assim algum significado, trazendo algum significado nessa forma de prazer, nessa forma de preenchimento, nesta ou naquela outra atividade. Aqui o encontro com a beleza desse instante, livre do eu, é o encontro com a alegria. A vida nesse momento, ela é alegria. Não existe nada faltando nesse instante. Tudo está completo aqui e agora, nesse momento. Quando a ilusão de uma pessoa, de uma ego-identidade, desse sentido de ser alguém, não está mais presente. A afirmação do prazer, a busca do prazer, o próprio movimento de buscar, o próprio movimento de ir em direção a algo. Você se move porque está na falta? Você vai em busca porque não tem? Essa procura, essa busca é a própria presença da insatisfação, da dor, do sofrimento. Enquanto estivermos cultivando a procura por alguma coisa do lado de fora e nos enriquecendo com elas, haverá esta pobreza interna, esta carência interna. A grande verdade é que não existe nada lá fora que possa lhe fazer feliz. A felicidade não é algo que se encontra. A felicidade, como o amor, não é algo que se alcança. Não está lá em algum momento para ser encontrado. Você não vai achar
o que de fato não perdeu. Você não vai encontrar o que de fato não sabe aonde está, aonde se encontra, aonde aquilo foi perdido. Aqui estamos lidando com algo que não está perdido, com algo que não se encontra, com algo que não precisa ser achado. Nós estamos lidando com a vida, como ela acontece aqui nesse instante. E todo e qualquer movimento que façamos é um movimento de mero afastamento dessa oportunidade de olhar para aquilo que aqui está. Nós aqui estamos com você, investigando a verdade desta única realidade presente, que é amor, que é paz, que é felicidade. Estamos investigando a única realidade presente, que é sabedoria, que é liberdade, que é a presença da verdade divina. Essa única realidade está presente e não existe nenhuma outra coisa separada dela. Há uma expressão indiana para esta realidade presente, como sendo a única realidade, que é a realidade divina. É Advaita. É a verdade da vida, é a verdade de Deus, é a verdade deste ser. Isso é direto dos Vedas. Os antigos sábios indianos já chamavam esta realidade presente como sendo a única realidade. E a expressão era Advaita. A verdade da vida é Advaita, é a não dualidade. Isso é direto da Vedanta, da Advaita, a Vedanta. A verdade do seu ser, a verdade de Deus é felicidade. Porque este ser real é a real consciência. Esta real consciência é a felicidade real. Porque este ser é consciência. Me refiro à real consciência. E essa consciência é felicidade. Ser, consciência, felicidade. Essa é a natureza da alegria. Essa é a natureza da vida livre da dualidade. Livre desse sentido do eu, do ego, que vive nessa constante insatisfação, busca de preenchimento e prazer. Como podemos tomar ciência dessa verdade presente para irmos além desse eu? Primeiro, o que é esse eu? Esse eu é um conjunto de imagens, lembranças, recordações, ideias, crenças, opiniões. Um conjunto de pensamentos formando ideias. Ideias acerca e que envolve a presença de uma imagem que o pensamento tem construído, estabelecido aqui, nesta particular vida que nós chamamos de pessoa, que nós chamamos de eu, de mim. Não existe tal verdade nesse mim, neste eu, nesta pessoa. E, no entanto, nós estamos conduzindo nossas vidas a partir do pensamento, e essa vida que estamos tendo, que estamos dando continuidade a ela, é a vida de uma ilusória entidade presente. Enquanto que a natureza do seu ser é algo inteiramente diferente disso.
É a presença desta auto-observação. Se auto-observar é se aproximar do autoconhecimento. É quando nos aproximamos do autoconhecimento que aprendemos a arte de silenciar o pensamento. Essa inquietude interna, essa tagarelice da mente, esse movimento de sentimento, de pensamento, de emoção, essa forma peculiar e particular de lidarmos com o momento presente a partir desta autoimagem. Tudo isso é visto quando há esta presença do autoconhecimento, quando aprendemos a observar o movimento da mente. Se auto-observar é tomar ciência de todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação. É isso que põe fim a essa insatisfação, a essa constante busca de preenchimento e prazer nas diversas realizações externas, para ali termos temporariamente algum nível de esquecimento de problemas, de dificuldades, de desordens internas. O encontro com a realidade da vida, o encontro com a verdade deste ser, que é a natureza de Deus presente em você, é algo indescritível que ocorre em razão da presença da meditação. Repare que em todas essas falas, nós não descrevemos o que se encontra na meditação. Nós apontamos e sinalizamos para a meditação. O que nós podemos fazer no que diz respeito à verdade da meditação é apontar para ela. Mas cada um precisa tomar ciência por si mesmo do que isso representa, porque estamos diante de algo indescritível. E, no entanto, nessas falas, nós estamos também constantemente investigando o que não é essa vida, onde está presente a meditação, onde há esta arte de ser. Nós estamos investigando a ilusão desta vida firmada na ignorância, no modelo do eu, no modelo do ego, no modelo do pensamento. É o descarte desta autoimagem, a investigação dela, a compreensão de toda essa estrutura, que é a estrutura que tem por fundamento, por base, o elemento pensamento. É o fim dessa estrutura, o aparecimento daquilo que é indescritível. Assim, viver esta bem-aventurança, viver esta alegria, viver além desta psicológica condição de sofrimento. Nós sabemos o que é o sofrimento. É curioso dizer isso. Há anos estamos convivendo com o sofrimento, mas nunca entramos em real contato com ele para ir além dele. Esse é o desafio nesses encontros aqui. Nós estamos nos aproximando da investigação do sofrimento, da investigação desse padrão de ações egocêntricas, de sentimentos egocêntricos, de pensamentos egocêntricos. Nós estamos investigando todo esse comportamento de fuga, todo esse comportamento de escape temporário desta dor que é a dor desse sentido do eu, para irmos além
desse ego, desta ilusória identidade. É a compreensão direta de tudo isso. O fim para essa estrutura, o fim para esta psicológica condição, para essa vida ilusória, para essa real vida divina, onde a vida é bem-aventurança, alegria, liberdade, felicidade. É isso que nós estamos com você aqui nos finais de semana trabalhando. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o fim de todo esse conteúdo psicológico é o surgimento de algo novo e desconhecido, que ultrapassa a fala, que ultrapassa a linguagem, que ultrapassa o pensamento. Então, isso é meditação.